Vocês estão vendo agora o slide? Ainda não. Agora sim. Sim? Tá. Então vamos lá. A gente já discutiu alguns assuntos aí enquanto eu estava jogando esse material de um computador para o outro. E aí a gente vai falar então da punção arterial, da técnica de gasometria, tá? E aí na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre as alterações que esse exame pode apresentar. Então, a técnica ela é utilizada especialmente em pacientes críticos, tá? Com a finalidade de avaliar os parâmetros gasométricos. E aí a gente precisa entender também, não necessariamente, tá? Uma gasometria ela precisa ser arterial. A gente está falando de punção arterial, mas vocês já viram gasometria venosa, né? Sim ou não? Sim, sim. Sim. Yes. Tanto que a gente auxiliar coleta. Quanto a Sim, gasometria venosa, a gente exatamente. fez. Exato. Então, assim, não tem problema, o técnico auxiliar pode coletar venosa. A arterial que é privativa aí do enfermeiro. Então, o que é a diferença de um exame para o outro? O que vocês podem me sugerir de diferença? Seria porque um é mais rico em CO2 e o outro não? Então, por que o médico, então, poderia pedir, né, uma arterial e não uma venosa? Porque depende do que ele quer ver. Se ele quiser ver exatamente aí a função respiratória do paciente, essa capacidade de troca gasosa, né, de controle respiratório, ele vai pedir uma gasometria arterial. Se o que importa para ele são os parâmetros metabólicos só, ele não está preocupado com a questão respiratória, ele não precisa pedir uma gasometria arterial. Essa é a única diferença, tá, gente? Então, assim, se o problema do paciente, se o que está causando essa alteração ácido-base é de origem metabólica, e ele sabe que a questão respiratória está tudo ok, ele não precisa ficar pedindo gasometria arterial. É essa a única diferença, tá? Fora isso, não tem nenhuma diferença. A técnica ela é realizada pelo enfermeiro, pelo médico e pelo biomédico. O procedimento, ele é estéril, sim ou não? Não. Não é. Desculpa, não é estéreo, mas eu preciso fazer dentro da técnica séptica. Então, vou passar essa questão da anatomia. Os locais que a gente vai fazer a punção, tá? Os locais que a gente usa dentro do ambiente hospitalar para fazer essa punção. Então, a gente vai utilizar nessa ordem: radial, femoral, pediosa, braquial, tá? Radial, femoral, pediosa, braquial. Quem que falou, acho que foi a Larisa, falou, a gente deixa isso aqui por último, por conta da questão dos plexos que tem aqui. Então, é muito comum, quem aí já, na época que o técnico podia fazer, né, que tem gente que é mais madura, e eu sou dessa época. Embora eu seja novo, eu sou dessa época. Que o técnico fazia tudo, às vezes funcionava lá, o paciente falava assim, ai, deu um choquinho. Não é isso que a gente ouve de vez em quando a gente acompanha o enfermeiro? Ai, nossa, deu um choquinho aqui, ó, tá doendo. Nossa, que estranho. Por que que acontece isso, gente? Vocês sabem? Porque pode ter pego ramificação do plexo. Porque relou ali em estrutura anatômica que não deveria ter relado, né? Então pode ter pegado, inclusive pode causar alguma lesão ali de nível pode lesionar tendão, pode lesionar nervo, enfim, pode acontecer, é muito comum, infelizmente, isso acontecer. Por isso que na região braquial a gente vai, em último caso, fazer essa punção. E tem hospitais que não vão autorizar fazer essa punção. Tem hospitais que jogam isso aqui primeiro. A gente vai seguir protocolo de cada instituição, entendendo que a gente precisa conhecer esses protocolos. Por isso que é importante integração e tempo de processo, né, de experiência aí de 3 meses, para você aprender rotina, porque ninguém aprende rotina de um hospital em um dia, 2 dias, e também um hospital muda em relação ao outro, então é preciso ter esse tempo aí para poder ter essa adaptação. Então a gente vai primeiro para radial, depois vai para femoral, depois pediosa, depois braquial. Aí a gente tem aqui um exemplo, ó.
Qual sangue aqui que seria, né, o arterial? Mais claro. O mais claro é arterial. Claro, avermelhado. Isso daqui, né? Então, antigamente tinha aquela história, o sangue nobre é um sangue azul, ele tem sangue azul. Não necessariamente, né, a gente fala sangue azul, porque não existe esse sangue azul. É porque o sangue era mais escuro, né, do que o outro. Mas, gente, se o sangue for venoso, ele vai ter essa característica mesmo. Poderia coletar uma gasometria com essa característica? O que vocês acham? Pode acontecer. Pode acontecer de eu estar coletando uma gaso, estar dentro da artéria e o sangue está saindo dessa cor. E eu falar, meu Deus, está igual sangue venoso. Pode ser. Pode acontecer. Se isso acontecer, o paciente provavelmente não está bem, né? Está bem ruim. Então, assim, eu já coletei várias vezes gasometria e o sangue saía dessa cor, dessa característica. Então eu falava assim, meu Deus, se o venoso tá assim, desculpa, se o arterial tá assim, como que não tá o venoso? E aí eu mandava para o laboratório e minha esperança era que o sangue viesse com um resultado errado. E vinha e voltava sangue arterial. Então pode acontecer. Mas olhando aqui, comparando, visualmente falando, esse sangue aqui mais vermelho vivo é o arterial e o sangue mais escuro é o sangue venoso, tá? Significa que daí aqui vai ter mais concentração de oxigênio, então a pressão de O2 aqui é muito maior e aqui a pressão de CO2 é muito maior. Então o dióxido de carbono acabaria, né, dando essa característica aí para o sangue. Por isso que ele chama sangue azul. Não tem nada a ver, é sangue rico em CO2. E uma coisa que ninguém falou é o teste de Allen, né? O que é o teste de Allen mesmo, gente? É aquele que você usa o indicador e o polegar, aí você coloca na artéria radial e na... Nossa, esse nome, não sei, é o NAR, que você interrompe o fluxo do sangue para a mão, até a mão ficar hipocurada. Aí você soltava e via se o fluxo de sangue estava normal para a mão. Aí se o fluxo de sangue estivesse normal, você realiza a gasometria arterial. Se não, aí você acho que se não me engano, pega outra artéria. Exato. O teste de Allen é um teste aí para a gente fazer a avaliação da capacidade vascular da mão. Então, se porventura eu perceber que a minha artéria ulnar ela é incapaz de manter a irrigação da minha mão, eu não vou puncionar a radial, porque se eu lesionar a radial, a minha ulnar já está comprometida, eu posso desenvolver uma complicação nesse paciente. Então, a gente não vai fazer essa punção nesse lado, vamos escolher outra mão. Se a outra mão for igual, vamos para outro local. Professor, como que é o teste mesmo? Eu não consegui acompanhar. Eu vou mostrar aqui, tá bom? Eu vou mostrar. Ele avalia a circulação colateral. Tem aqui uma imagem, tá? Eu já mostro, tá bom? Tá aqui, ó, já mostro. Então, o que a gente vai fazer? O examinador palpa e aplica pressão sobre as artérias radial e ulnar. O objetivo disso é ocultar o fluxo para as mãos. Então, eu vou bloquear tanto o ulnar quanto o radial para que o sangue não chegue na mão. E aí, quando eu faço isso, o paciente vai abrir e fechar a mão umas 10 vezes. E a mão vai ficar branca. Nesse momento, eu vou soltar, né, a artéria ulnar. Se a mão ficar vermelhinha, significa que está tendo irrigação. Se a mão continuar pálida, né, porque eu estou fazendo cianótica, né, porque eu comprimi a artéria, e ela só ficar vermelhinha, né, corada quando eu quando eu descomprimir a radial, aí significa que eu não posso fazer a punção nesse paciente, porque se eu lesionar por algum motivo essa artéria radial, a mão desse paciente pode inclusive evoluir para isquemia e necrose, tá, gente? Ó, pra você ver, nossa, professor, que exagero. Tá, eu nunca vi isso acontecer na minha clínica, né, nos meus aí mais de 10, 11 anos de trabalho. Nunca vi, graças a Deus. Mas pode, tá bom? Eu já vi colega falar de complicação assim, eu nunca vi. Então, o que eu vou fazer? E aí a gente vai repetir o processo, né, com a outra artéria. A gente vai fazer isso das duas.
A gente vai abrir a mão desse paciente. Então, é isso que eu faço, ó. Eu coloco, pego a mão do meu paciente, pressiono com o meu dedão radial, artéria radial e artéria ulnar, pressiono e faço para ele abrir e fechar a mão umas 10 vezes. Eu abro a minha artéria, tiro o meu dedo da onde eu tô com a artéria ulnar. Então, a ulnar, ela vai irrigar parte né, dos dedos aí. Então, se a minha mão e meus dedos ficarem vermelhinhos novamente, corados novamente, significa que, se porventura eu lesionar aqui na hora da punção, vai chegar sangue normalmente. E aí, eu pego e posso vir aqui e pulsionar. Porque se lesionar aqui, vem sangue por aqui, tá? E aí, depois que eu fiz isso com a ulnar, eu vou e testo Posso testar também a radial, tá bom? Aqui mostra mais ou menos, ó. Então, aqui, ó, pressionei os dois, fechou a mão 10 vezes, ele abriu a mão, então aqui, ó, o sangue vindo e irrigando, tá? Observem que a vascularização, embora exista a vascularização, aqui não tá mostrando toda a vascularização, né, toda a questão arterial, mas ó, quando eu olho a ulnar, ela chega aqui, ó, ela irriga bem desse lado, dedão, né? E dedo indicador. Aqui ela vem e irriga dedo mínimo, dedos outros dedos e volta o sangue, né? Na verdade, esse processo aí de arterial é isso. Se eu lesionar aqui, ó, eu vou ter sangue irrigando parte dos meus dedos, mas vai ter sangue irrigando o dedão? Sim ou não? Do dedão, não. 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 Então, um tipo de lesão que pode acontecer, a gente vai ver depois, é isso. É lesão por causa de isquemia e a gente vê que o paciente pode até necrosar, tá? O dedo por causa disso. Então, o teste de Allen é esse teste. Ele tem que ser feito antes de ser feita a punção arterial, tá bom? Na prática, vamos falar de prática. Na prática é normal isso acontecer, sim ou não? Não. Não, é normal isso acontecer, né? Mas o certo é fazer. Então, quando vocês estiverem lá no estágio, principalmente o pessoal do 8º período aí, que graças a Deus se forma ano que vem, quando tiver uma gasometria, vocês vão de cara falar para o professor: professor, olha, eu fiz o teste de Allen, tá ok, tá positivo, eu posso puncionar a arterial, a radial, tá? Ah, eu quero que você faça o teste na minha frente. Você vai e faz, é isso, tá bom? Mas não faça a punção desse paciente sem falar com o professor do teste de Allen, tá bom? Tem que ser feito dessa forma. A gente está em processo de formação. Então, a gente faz o mais completo, o mais correto possível. Então, que observações que eu vou ter, né? Realizá-lo sempre quando a escolha for da artéria radial. Se não efetivo, escolher outro sítio de punção, que foi o que vocês já falaram, né? Registrar e realizar o teste na evolução, anotação, sempre importante realizar o teste de Allen positivo, sem alteração. Comunicar a equipe multi quando o teste for insatisfatório. Então, passar para o médico, ó, doutor, fui funcionar ali a radial, mas não está irrigando corretamente a mão, então eu escolhi outro membro de punção, mas estou te comunicando. Anotem tudo, tá, gente? Evolua tudo, porque se Deus me perdoe, esse paciente apresenta uma lesão, uma isquemia no dedo, vão questionar quem que fez a punção, por que fez, por que estava errado, e se vocês anotarem que estava tudo ok, que o teste foi feito corretamente, que não deu nenhuma alteração, vocês estão justificados, tá? Bem, a artéria femoral é a segunda opção, é a segunda maior artéria do corpo, né, e a nossa, dentro dessa ordem que eu passei aqui, também é a segunda opção, tá? Olha o calibre, né? Aqui nem tá aqui, ó, imagina que vocês estão funcionando um calibre da grossura do dedo indicador de vocês. Então, basta localizar o dedo entre o dedo médio e o indicador, fazer pressão e fazer uma punção com ângulo de 90 graus. Fazer angulação de 90 graus e ir. Porque se tiver delimitado corretamente, não tem como errar, tá? A artéria poplítea, que é bem aqui em cima do dorso do pé. Então, a gente sente dá pra gente sentir o pulso também dessa artéria. Uma coisa que eu também nem comentei, mas assim,
A artéria, a gente sempre vai sentir o pulso, então a gente tem que tomar cuidado, porque sempre que em cima de uma artéria tem o quê, gente? O que tem muito próximo da artéria? A veia, né? Não é isso, gente? Eu ia falar vasos. Sim. Sim. Tem sempre, porque geralmente é assim, né? Eu tenho a artéria radial, eu tenho a veia radial. Eu tenho a artéria poplítea, eu tenho a veia poplítea. É sempre assim, é um parzinho. E aí, o que está mais externo é a veia, né? Rede venosa, né? Veia do paciente. Então, eu consigo ver facilmente essa veia, mas o que eu preciso puncionar não é a veia. Então, eu tenho que delimitar o local de punção. Então, eu tenho que colocar os 2 dedos e delimitar isso para poder puncionar. Então, pode acontecer de eu estar sentindo uma artéria, de eu achar que estou em cima da artéria, mas o que eu estou puxando de verdade de sangue na seringa, na agulha, é o quê? Sangue venoso. Como que eu sei, olhando para a seringa, se esse sangue é arterial ou venoso? Independente da cor. E aí eu não sei, porque eu ia falar A A velocidade rapidez que ela vem? vai, Velocidade? radial sai mais forte. ela vem pulsando, né? Ela, não é Pulsando. velocidade, ela vem Isso. pulsando, perdão. Isso, ela vem pulsando, ela vai como se fosse dando os jatinhos. Já te para, já te para. Ela fica pulsando, ela é pulsátil. Então, se eu não sei, eu não contou, a cor tá ruim desse sangue. Eu tô em dúvida se é venoso ou se é arterial. Eu tenho que olhar bem na inserção da minha seringa aí perto do êmbolo da seringa. Se for pulsátil, independente se for forte ou fraco, tem que pulsar. Tá? Às vezes o paciente é hipotenso, então eu espero que essa artéria, quando volte o sangue pulse mais fraquinho. Se for pulsátil, é artéria. Se for contínuo e lento, é venoso, tá? Além disso, tem a questão da coloração, mas como eu disse anteriormente, nem sempre vai vir vermelho vivo, tá bom? A artéria poplítea, ela é menos comum, então eu tenho só tomar cuidado porque ela é bem mais superficial e abaixo dela tem estrutura óssea. Diferente, lógico que também tem osso na radial, na femoral, na braquial, mas diferentemente dessas 3 que eu disse, aqui se você angular demais, você vai fazer intraósseo no paciente. A intenção não é essa, né? A intenção é fazer punção só. A braquial é o que eu havia comentado com vocês, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Aqui a gente tem a artéria braquial, aí a gente tem a ramificação para a artéria radial, que vai lá no dedão, né, mais ou menos, e aqui é o ulnar que vai próximo do dedinho, que é aquilo que a gente viu lá no teste de Allen. Eu tenho que tomar muito cuidado na hora que eu vou puncionar aqui. Ou eu escolho puncionar essas estruturas logo, ou escolho puncionar essa estrutura aqui, porque às vezes a gente fica bem no meio. Então, isso daqui, muito próximo de articulação, também é ruim, porque pode ser que o braço do paciente, qualquer movimento, esse conjunto todo se mova. Então, compensa ir um pouco mais para baixo e delimitar esse local de punção, tá? Lembrando que eu posso ter lesão de plexo aqui, e aí lesão de plexo pode causar imobilidade do membro. Então, eu posso fazer o paciente, por exemplo, não conseguir movimentar o braço corretamente. Eu posso causar um processo inflamatório nesse nervo, e aí se eu causo um processo inflamatório nisso, o paciente ele vai ter muita dor na hora de se movimentar, sem falar que eu posso lesionar, seccionar, porque a ponta da agulha pode romper parte desse plexo. E aí, se romper, o paciente pode perder movimento. Por isso que em alguns hospitais não é legal fazer esse tipo de punção, tá bom? E aí agora, né, atenção, a artéria braquial, é o que a gente já comentou, né? Ela deve ser a última escolha, a artéria de extrema importância para a irrigação dos membros superiores, justificar a escolha quando vocês fizerem a escolha desse membro, realizar compressão adequada e observar meio pelo menos 6 horas após a punção. Parece bobeira, né, gente? Mas são cuidados que a gente não vê acontecer na prática, infelizmente, porque é muito comum. Esses dias eu estava com um paciente parado, né? Estava no estágio com o pessoal da faculdade, e aí tinha um paciente que estava evoluindo, estava parando o paciente, ele não parou ainda. E aí a gente não tinha muita opção de escolha de punção, né? Tava tentando radial não ia. E aí a gente foi de femoral não foi, e aí a gente tentou de radial, de braquial foi. Mas a gente precisou anotar lá.
E eu falei assim, meu Deus, que não cause nenhuma lesão nesse plexo desse paciente, porque o negócio aqui tá difícil. Mas a gente às vezes precisa fazer essa punção, então tem que fazer a anotação quando isso for necessário, tá? Tomar muito cuidado, eu posso, é lógico que, né, eu posso fazer lesão aqui na artéria, tá dando o exemplo só da artéria braquial aqui, mas isso pode acontecer em qualquer estrutura. É muito improvável que isso aconteça na artéria femoral, por quê, gente? Por que que isso normalmente não acontece na femoral? Porque ela é muito grossa, ela é muito calibrosa. Então a braquial radial, ela já é mais fina, então eu tenho que tomar muito cuidado para não causar esse tipo de lesão. Imagina, eu comprometer a vascularização de tudo. Então isso pode acontecer, tá? Tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente vai explicar, né? A pessoa fica tão nervosa, coloca tanto peso na mão, que em vez dela funcionar levemente para poder sentir essa agulha, guiar a agulha, a mão fica tão pesada que ela afunda com tudo. Então pode transfixar a artéria. É normal acontecer isso, a gente vê muito acontecer, transfixar. E aí o paciente sangra por baixo, sangra por cima da artéria. Por isso a necessidade de compressão. Então você transfixou, traciona, não tira tudo, traciona, volta essa agulha para dentro do vaso, da artéria, aspira o que tiver que aspirar, retira a agulha e faz compressão e segura ali pelo menos 5 minutos de forma bem rígida, tá? Para não causar sangramento. Então, quando eu vou contraindicar essa punção? Quando a punção, né, o teste de Allen for insatisfatório, quando eu não tiver pulso nesse paciente, então, eu não tenho que puncionar um paciente que não tem pulso. Quando ele tiver coagulopatias, aí foi o que a colega falou, o paciente tinha alteração de fator 8, né, lembram aí da cascata de coagulação? Então, o fator 8 estimula a questão da protrombina, da formação lá, da questão da coagulação, e aí o paciente hemofílico tem que tomar muito cuidado. Presença de fenômeno de Raynaud, que aí é como se fosse uma resposta muito exacerbada ao frio e estresse, então aquele paciente que, eu não sei se tem foto aqui, mas você tem o membro, não tem foto, que ele vai ter um membro muito frio, muito gelado, então assim, a gente não vai fazer essa punção, tá? Tromboangiite obliterante, doença de Boger, inflamação das artérias. Então, assim, tudo que for doença relacionada à artéria, então o paciente pode ter inflamação, pode ter alteração, eu não vou funcionar. O paciente mastectomizado, eu posso funcionar, gente? Não. Não, Não. não posso. Com fístula arteriovenosa, eu posso? Não. Lembra que a gente falou na aula passada? Eu nunca vi, mas um lugar que eu trabalhei disseram que o paciente morreu em 5 minutos porque rompeu a fístula arteriovenosa dele e espirrou sangue no teto do quarto. E não teve tempo de fazer nada. Eu nunca vi isso acontecer presencialmente. Mas eu já falaram que aconteceram na onde eu trabalhei. Eu não desconfio, claro que eu acredito. Então, assim, por que eu vou funcionar um local que não é destinado, que eu tenho que preservar, porque inclusive é utilizado para outra função, né? E outra coisa, um paciente mastectomizado. Então a gente pode, mas ela operou, a gente não sabe se o paciente fez retirada de cadeia ganglionar, a gente não sabe de tudo. Então por que eu vou causar aí alguma alteração ali, se eu posso, por exemplo, inclusive, extravasar um excesso de sangue, e se for um medicamento que a gente pode às vezes puncionar também, eu não posso. Então, paciente mastectomizado, no lado da mastectomia não funciona nada, tá? Não faz nada. Eu não vou funcionar esse paciente que está em anticoagulante, em usos de medicamentos que vão ter essa alteração aí no organismo, porque eu posso causar sangramento também. Bom, a técnica da coleta, então. Vou lavar as mãos, de acordo com a técnica, sempre. Eu vou organizar o material necessário. Eu vou explicar para o paciente o procedimento. Eu vou posicionar o paciente com o punho em extensão, então, punho voltado para cima, estendido. Localizar a artéria radial com os dedos indicador e médio e realizar o teste de Allen. Que material que eu vou utilizar aqui, gente? Eu acho que não está descrito o material. Não tá. Daniel, Oi. eu tenho uma dúvida.
Você acabou de falar que quem faz uso de anticoagulante seria contraindicado. Mas naqueles casos, o paciente acamado que tem uso de anticoagulante contínuo, no caso Clexane que usa, e Mas pede rotina e faz. Não, mas é heparina de baixo peso molecular, é pouca coisa. Pouca coisa. Não vai fazer, por exemplo, um paciente. Na verdade, não é que não vai fazer, tá bom? Vai fazer, se tiver que fazer, vai fazer. É contraindicado só. Por exemplo, acabou de voltar o paciente da hemodiálise. A gente não vai ficar furando esse paciente. Até porque, convenhamos, se tivesse que coletar um exame de sangue, não compensava ter coletado lá, que já estava lá, né? Com o sistema, tudo certinho, seria mais fácil. Então, às vezes, a gente vai ter que esperar um pouco para poder coletar esse exame. Ou, às vezes, vai ter que tomar mais cuidado na hora de fazer essa compressão pós-punção, tá bom? Mas, assim, o que a gente impossibilita mesmo a coleta são alterações hemofílicas e pacientes que estão sangrando muito. Agora, paciente que usa Clexane, sabe, essas coisinhas. Toma heparina uma vez por dia, protocolo de TEV, isso daí não vai gerar nenhuma complicação não, tá bom? Pessoal, que material que eu vou usar? A seringa, né, a seringa de gasometria, que é a seringa específica. Se não for a de gasometria, eu vou usar qual? Heparinizado. Mas suponhamos que eu não tenha heparinizado, eu vou usar qual? Seringa de 1 ml. Eu vou preferir a de 1 ml, no máximo a de 3, tá? No máximo a de 3. Eu já vi uma vez a técnica do laboratório voltar na UTI brigando com os técnicos, falando assim, pelo amor de Deus. Só que ela brigou com o técnico, mas a culpa era do enfermeiro. Pelo amor de Deus. Mandaram sangue numa seringa de 20 para mim. 2 ml de sangue numa seringa de 20. Gente, também é sacanagem, né? Então, assim, vai coletar pouca coisa, pouco volume, e é só arterial, vai na seringa certa. Agora, se você vai coletar mais, aí você vai com scalp, e aí coleta o exame, os exames de sangue. Primeiro você coleta a gasometria, porque na seringa de 1, porque se você perder esse acesso a gaso, você já coletou. E aí o resto você coleta de outro acesso, de outro sítio. O ideal seria fazer isso. Mas nunca mandar uma seringa de 20 ml com 1, 2 ml de sangue, é sacanagem, né? Então, pegou a seringa, pegou a agulha, né? Então, às vezes, vai precisar da agulha e da seringa. Eu, muito tempo, já coletei com agulha de insulina, porque eu acho bem fininha, eu acho que para radial ela é legal, porque na radial ela não machuca, ela causa menos dor no paciente, mas com aluno eu prefiro coletar muito com scalp, porque o scalp, a borboletinha do scalp permite que você tenha mais manuseio, mais facilidade, mas você pode coletar com agulha maior também, eu já vi coletar com agulha maior, não tem problema. Tem que se avaliar a condição clínica do paciente. Se ele tem um histórico aí de sangramento, eu vou com o mais fino possível, tá? Informar ao paciente qual será o local da punção, informar a necessidade da punção, instruir o paciente a respirar normalmente durante a coleta e avisá-lo que a dor rápida e latejante poderá ser sentida no local. Realizar a asepsia, inserir a seringa, a agulha, né, na pele no ângulo de 30 graus. Eu estou falando da coleta da radial, tá? No local onde há pulsação máxima da artéria radial, avance lentamente a agulha até que haja um fluxo de sangue dentro da agulha. Então, eu vou perceber um fluxo de sangue e esse fluxo vai ser pulsátil, tá, gente? A pressão arterial preencherá a seringa. Então, se eu já tiver puxado esse êmbolo, é só eu esperar que o próprio sangue vai preencher esse espaço. Remova a agulha, proteja a ponta da agulha no cubo proteja essa agulha e aí faça a compressão. Aqui um exemplo, ó, radial, né? Estou localizando, senti o pulso, a pontinha da agulha. Eu gosto sempre de falar isso, tá? Ponta do bisel da agulha voltada para cima, porque ela já vai furando, e aí você localiza o pulso na pontinha, aqui na polpa do dedo desse cara, dessa pessoa, né? Ele tem que estar sentindo o pulso. O ideal é que ele esteja com os 2 dedos. Por quê, gente? O que pode acontecer?
Bem, alguém Não sugere? consegui sentir num dedo, mas sente no outro. Seria isso? Não. Para a Olha, artéria não se movimentar? não. Poderia acontecer, por exemplo, de eu perceber a pulsação do meu dedo Ah, é e verdade. confundir com a pulsação. Ai, professor, pulsação do dedo? Gente, na hora da gaso tudo é possível. Você sente até o que você não sente. Nunca sentiu. Pulsar a ponta do dedo, você vai sentir pulsar. Posso garantir isso para vocês, tá? Tem experiência com isso, principalmente com os alunos. Nunca senti pulsar meu dedo. Ah, hoje você vai sentir. E vai ser na hora da gaso. Então eu coloco os 2 dedos e eu vou bem no meio. Opa! Eu vou bem no meio. Ângulo de 30 graus aqui, tá vendo? Ó, se eu angular isso, fazer um ângulo de 90 aqui. Aqui tá mais ou menos 30 graus. Não é deitado demais e não é elevado demais. Às vezes a gente vê que a pessoa vai 90 graus aqui. Vamos lá, gente. Se eu for 90 graus aqui, a probabilidade de eu transfixar é grande. E a minha margem, minha área de superfície aqui para poder tocar nessa artéria diminui. Se eu estou angulado corretamente, eu vou introduzir pela pele e aí depois eu vou tentar seguir na onde eu estou pulsando, sentindo pulsar aqui no braço do paciente. Seria basicamente isso daqui, ó. A artéria, ela tá aqui, ó. Então, aonde você vai pulsar, você vai ter que sentir essa agulha, você vai pegar ela e você vai introduzir ela nesse sentido, lá dentro do paciente. Então, é aqui que você tem que relar. Por isso que esse dedo e esse dedo, ele trava essa artéria. Você não pode comprimir a ponto de obstruir o fluxo, mas você tem que fazer um pouquinho de pressão para que você sinta. Uma outra coisa que eu gosto de fazer é eu sentir entre esses 2 dedos. Eu dou um espacinho aqui, eu abro esses 2 dedos e eu vejo que está aqui. E aí eu vou bem na onde eu senti, porque eu consigo travar essa artéria com os 2 dedos. Qualquer jeito aqui tá certo, tá? Qualquer jeito aqui tá certo. Provavelmente essa agulha já está heparinizada, então voltou sangue e você aspira aqui. Retire de forma segura a agulha e despreze no descarpaque. Aplique pressão sobre o local com gás para estancar o sangramento por um período de 3 a 5 minutos em artéria radial, de acordo com em artéria radial, e avaliar de acordo com o calibre. Então, se eu estiver na artéria radial, muito provavelmente eu preciso ficar um pouco mais de tempo. Na artéria femoral, eu preciso ficar um pouco mais de tempo. Se for um paciente com qualquer alteração de coagulopatia, se for um paciente que tiver o TAP, TTPA um pouco alterado, porque daí a gente faz esse acompanhamento, né, dos pacientes, eu vou ter que ficar um pouco mais de tempo. Se fosse aquele paciente que eu contei para vocês lá no começo da explicação, que eu falei que eu funcionei, ele ficou com o braço inteiro com hematoma, depois que eu acabei de tirar a agulha, eu vou ter que ficar ali quase uns 15 minutos segurando ali para avaliar, senão o paciente vai sangrar muito. Retire qualquer bolha de ar presente na amostra. Qualquer bolha de ar. Não mande isso. Encaminhe prontamente para análise. Quando a gente faz essa punção, o sangue ele volta em jato aqui, ó. Ele volta pulsátil, ele volta assim, tuf, tuf. Ele vai, a gente não percebe, ele faz isso, ó. E aí eu sei que é arterial. E ele vai preenchendo. Só que essa pressão que esse sangue tem já vai misturando essa heparina. Depois que eu preenchi essa seringa, coloquei aqui pelo menos 1 ml, né, bonitinho, eu tiro essa seringa, eu pressiono aqui, né, tomo muito cuidado com essa agulha. Geralmente agora a gente tem trava para tudo, né, então isso aqui não aconteceria. E aí eu pego, se tiver um pouquinho de ar aqui, eu coloco um algodãozinho na ponta e eu tiro esse ar, para não influenciar o PO2 desse exame. E aí depois eu posso, se a depender do tipo de material, e se eu já conhecer esse tipo de seringa, que eu sei que a seringa não é muito boa, eu posso colocar na minha mão e rodar essa seringa na palma da minha mão bem levinho, sem chacoalhar esse sangue para não causar nenhum problema. Para eu poder fazer o quê? Para eu poder misturar, né, essa heparina nesse sangue. Esse sangue não pode coagular. E esse sangue vai lá para o laboratório, e daí tem tempo, gente. Então, se eu tiver que coletar esses pacientes com gasometria, eu vou coletar todos os pacientes primeiro e vou deixar os pacientes de gaso por último. Por quê? Cada hospital tem um protocolo, mas assim, tem lugar que passou de meia hora, o laboratório não recebe esse exame. Você vai ter que coletar de novo. E aí a gente fala, nossa, o laboratório é chato. Não é que o laboratório é chato.
É para ter um resultado fidedigno ou um resultado falso? É para ter um resultado fidedigno. Então, você vai precisar voltar lá e coletar de novo. Então, ou coleta só a gaso e já leva, ou coleta todos os exames do setor e depois, por último, coleta a gaso. Tá? E pode ser que isso daí demore. Bom, que eu já falei, encaminhar sempre para análise, tirar a bolha de ar. Recomendações importantes. Após aplicar pressão sobre o local da punção, o tempo varia, né, de acordo com a artéria escolhida, principalmente se o paciente apresentar coagulopatia. Se o local pressionado for no membro superior, não prenda fita adesiva em toda a circunferência, não cause garroteamento, tá, gente? Pelo amor de Deus. Pode ser feita aí um curativo. Eu pressionei lá 5 minutos, eu pego um esparadrapo, coloco um pedacinho de algodão e comprimo. Eu posso continuar essa compressão, mas só no local da punção, não no braço inteiro, na circunferência toda. Caso o paciente esteja em oxigenoterapia, anote o fluxo de oxigênio e o modo de oxigenação. Ideal, tá, gente? É sempre assim, ó. Meu paciente, ele está em catéter nasal, ele está em macronebulização. O ideal é sempre que eu for coletar a gasometria, eu tentar tirar esse paciente desse suporte de oxigênio por pelo menos um tempo, para que eu tenha um sangue mais próximo do padrão fisiológico dele. Então, se eu colocar oxigênio dentro do pulmão desse paciente e ir lá verificar a gasometria, é de se esperar que esse PO2 seja melhor, seja dentro da normalidade. Mas será que ele tem condição de ir para a casa dele? Não sei. Vamos tirar o oxigênio para ver? Então, o objetivo da gasometria também é esse. Então, eu não vou só não vou tirar o oxigênio do paciente que estiver desaturando muito ou aquele paciente que estiver entubado, né? Eu não vou parar a ventilação mecânica para poder coletar gás, pelo amor de Deus. E nem vou tirar macro de um paciente totalmente instável. Mas o paciente está em macro ou está em catéter O2 com baixo fluxo, eu posso parar, coloco um oxímetro ali no dedo do paciente para avaliar isso, dou lá 10, 15 minutos, 20 e coleta essa gasometria. O ideal é isso, tá bom? Dessa forma. Monitore os sinais vitais, observe se existem sinais de prejuízo circulatório, funcionar com o bisel voltado para cima. Antes da coleta, o paciente deve ficar em repouso por pelo menos 10 minutos, tá? Camadas não precisa. Complicações, há pouca chance de complicação, mas pode apresentar hematoma, tontura, desmaio, náusea, muito difícil de acontecer, hemorragia, se ele já tiver algum distúrbio, que foi o que a colega mencionou, e em muitos raros fatos aí apresentar lesão no nervo ou ruptura de artéria. Gente, pelo amor, eu nunca vi, espero nunca ver, tá? Espero nunca ver. Um aluno uma vez me disse, quando eu estava dando essa aula, que ele trabalhava no hospital, e eu falei para ele, gente, nunca vi lesionar artéria, eu já vi extravasar. Já vi extravasar e pouco, bem pouco. Mas na femoral, a única coisa que eu vi extravasar em femoral foi paciente de hemodinâmica. Porque o introdutor, ele é calibroso, fica um tempo no paciente, é diferente, né? Não é uma punção de artéria para coletar sangue e já tira, coisa de 5 minutos. O paciente fica lá, tempão fazendo procedimento, tem que tomar heparina, enfim, é diferente. E eu falei, em punção venosa, eu nunca vi uma complicação tão grave em região femoral. Aí eu falei, eu já vi, professor, eu já vi no box, de onde eu trabalho, um paciente, o enfermeiro funcionou certinho, fez tudo certo, e aí depois de 20 minutos, meia hora, a gente foi ver, o paciente estava com um hematoma enorme, muito extravasamento de sangue, e ele ficou com aquele hematoma ali por muitos dias. Eu falei, olha, graças a Deus eu nunca vi, o máximo que eu vi foi o que eu contei para vocês. Mas pode acontecer, né, gente, de lesionar nervo, é bem raro. Tá? Tem um exemplo aí, ó, bem difícil de acontecer, mas pode. Lembra que eu falei do teste de Allen? Ô, professor, o senhor está me ouvindo? Tô. Eu lembro que há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu cuidei de uma paciente, eu não lembro quem foi coletor arterial nela, mas ela teve uma trombose de membro, foi no braço esquerdo. Difícil. Nossa, ela quase perdeu o braço, ela só não perdeu o braço porque a médica primeiro fez um ultrassom, né, para ver onde foi o início, né, trombo, e ela conseguiu reverter com anticoagulante, mas ela quase perdeu o braço. Graças a Deus eu nunca passei por essa situação. Mas, gente, pense assim o seguinte, ó. O exemplo que a Letícia deu aí. Pode ser que o enfermeiro tenha feito a técnica errada? Pode, né?
Claro que pode. A gente pode errar na hora de fazer a técnica. Mas pode ser que a gente tenha feito certo e mesmo assim tenha dado problema. Por isso a importância de anotar tudo, né? Então, coletou, gente, anota, pelo amor de Deus, vai lá, arruma um tempo, abre o prontuário. Se é eletrônico, abre só essa parte, depois você faz o resto. Eu falo sempre isso para vocês, né? Seja na hora da sonda de demora, seja na sonda interal, seja na punção de artéria, porque assim, são coisas simples que vocês já. Gente, quem já não fez quando o técnico podia, daqui 1 ano, 2 anos já vai estar fazendo isso todo dia no hospital. Então a gente entra no automático, né? Então anotem tudo, porque ó, eu nunca vi situações como essa na minha prática dentro de onde eu trabalhei, né? Mas ó, tem colega que já viu. Então assim, imagina o paciente apresentar lesões desse tipo que por falta de cuidado nosso, né? Às vezes assim, é falta de cuidado. Agora, se ele apresentou porque infelizmente deveria acontecer, tá ok, né? O exemplo da Letícia aí poderia, mas será que o enfermeiro anotou tudo certinho? Não sei, né? Precisa anotar tudo. Olha aqui, ó, o teste de Allen não foi feito corretamente, não foi verificado, causou lesão aqui, ó, por quê? Porque a UNA, a artéria ulnar, já era comprometida. Então, paciente, cuidado com os pacientes diabéticos, cuidado com os pacientes que têm alterações, que a gente já sabe, que já fazem uso de anticoagulante, que já tem alterações, que, enfim, idosos, tome cuidado, porque parece ser tão simples, é um procedimento simples, mas pode acontecer isso, ó, isquemiou, obstruiu, isquemiou, isso daqui, ó, muito raro o vascular conseguir recuperar, isso aqui tá perdido. Isso aqui, provavelmente, se você puxar, isso aqui sai, tá mumificado já. Então, existe a possibilidade, graças a Deus, de bons profissionais, que nem a Letícia falou, profissional bom mesmo, sabe? De querer, de cuidar do paciente, de observar, de ter uma visão crítica boa. Mas eu conheço outros médicos, por exemplo, que se você mandar um vascular avaliar, ele já pede para arrancar o membro. Então, assim, é muito complicado. Aqui, ó, hematoma. Provavelmente aí uma punção que causou alguma... Eu já vi, tá, gente? Complicações diversas relacionadas à punção de artéria femoral. Aqui tá mostrando, né, uma complicação. Muito provavelmente aqui tem um curativo, alguma lesão maior. E assim, não é arterial, não é por causa da punção arterial, tá? O exemplo que eu vou dar para vocês. É por causa de uma punção que foi feita na artéria femoral para um outro procedimento, que era um cateterismo. E eu já vi paciente, por causa disso, ficar internada, né? Lá internar comigo. E aí o médico, ele sabe quando a gente está no postinho de enfermagem e Deus fala assim, vai junto com esse médico no quarto, vai junto com esse médico no quarto. E você fala assim, não precisa, tá tranquilo, horário de almoço, não tem técnico, vou ficar aqui atendendo o telefone, atendendo quem chegar. E você fala assim pro médico, doutor, você quer que eu vá junto? Quer que leve alguma tal? Não precisa, tá tranquilo. E aí o anjinho falando assim pra você, vai junto, e você não vai? Ué, tá tudo tranquilo, o médico falou que tá tudo tranquilo, você não vai. Aí passa 2 minutos, o médico puxa a campainha. Quando você entra no quarto, a paciente está sangrando por onde? Pela artéria femoral. Ele foi mexer no curativo para ver, porque tinha dado uma complicação no procedimento que ele fez, que era só uma punção arterial, e aí, né, na hora de tirar o introdutor, ele complicou tudo, ele puxou o curativo, ele não molhou a gaze. O que aconteceu com a artéria? Veio junto um pedacinho da parede ali da artéria. E sangrou. E a paciente entrou chocada no centro cirúrgico depois de 5 minutos. Pensa na paciente ter que descer com cama, não tem tempo para nada, não tem tempo de reservar sangue, não tem tempo para nada. E eu ainda cheguei com a paciente no centro cirúrgico antes do médico. De tanta calma que o médico estava. Eu falei, eu não tô acreditando que esse cara tá calmo desse jeito, a paciente tá morrendo. A paciente, ela ficou com o membro, mas depois de um tempo ela teve que amputar a perna por causa disso. Então, assim, é uma bobeirinha. Gente, é uma bobeirinha. Tudo bem que o procedimento que ele fez era um procedimento mais demorado, mas o sítio de punção foi uma artéria femoral. E gerou tudo isso de complicação, a paciente teve até que amputar a perna. Então a gente precisa tomar cuidado, porque não é, eu não estou falando aqui, olha, eu não vou fazer nunca uma punção arterial, porque eu vou, vai causar complicação, vai amputar a perna do paciente. Não é isso. Se for assim, você não faz uma dipirona no paciente, porque ele tem risco de ter uma alergia e morrer. Vocês concordam comigo que a gente está trabalhando numa área que é delicada, mas eu preciso fazer o mais correto possível para evitar que haja complicações.
Então, tendo isso aí em mente, tá, gente? Eu vou já finalizando, para que daí na próxima aula a gente discuta essas alterações que esse exame pode apresentar. Eu vou mostrar aqui para vocês, então, se eu coletei, fiz a técnica correta, coletei certinho, fiz bonitinho, então eu vou ter um resultado desse exame. E aí a análise dessa gasometria vai me falar o tipo de alteração ácido-base que esse paciente tem, se é uma gasometria, se é uma alteração, né, que vai estar relacionada aí à questão respiratória, metabólica, se é uma alteração, se é uma acidez, se é uma acidose, né, se é um pH tá ácido, se o pH tá básico, né, então eu preciso entender isso. E aí, com base nessa compreensão, eu preciso também entender quais funções fisiológicas comprometem esse tipo de exame. Então, assim, se eu tenho um paciente que está com alterações respiratórias, com problema respiratório, com alguma doença ali no pulmão, eu vou ter provavelmente alguma alteração ali respiratória. Se eu tiver algum problema metabólico, provavelmente é outro motivo. Então, eu preciso começar a fazer essas relações. E isso a gente vai fazer na próxima aula, então, tá? Aqui a gente tem os valores básicos aí de gasometria arterial, não são os valores de venosa, tá? Então, o meu pH tem que estar entre 7,35 e 7,45. Lembram do potencial de hidrogênio iônico, né? A equação de Henderson-Hansen-Balke, uma coisa assim. Vocês devem ter tido isso na faculdade. Eu lembro que na minha faculdade eu tive. Não aprendi a fazer essa conta dessa equação, porque era uma equação de logaritmo, e eu não sabia fazer log. Mas a gente não precisa disso hoje, né? Os resultados já vêm prontos para a gente, então é muito mais fácil. É eu pegar o meu parâmetro do paciente e comparar com esse parâmetro aqui, normal. E aí pode acontecer que aí onde a gente trabalha não venha o resultado de parâmetro. Então, é só a gente anotar isso no local, ter essas informações até a gente memorizar, tá? O normal do pH, então, do sangue está entre 7,35 e 7,45. A pressão de CO2 entre 35 e 45 milímetros de mercúrio. De PO2, que é a pressão de O2, de oxigênio, entre 80 e 100 milímetros de mercúrio. E a saturação de oxigênio entre 96 e 98. Base excess, que são os excessos de bases, daí a gente vai discutir um pouco mais isso na próxima aula, está entre menos 2 e mais 2. E o HCO3, que é o bicarbonato de sódio, entre 22 e 26 miliequivalentes por litro, né? Então, isso daí é o padrão normal. No próximo slide, vai ter aí uma comparação dentro das alterações, a gente discute depois, tá? Porque eu preciso trazer para vocês o conteúdo do livro para eu poder introduzir isso. Então, meu pH está aqui, a normalidade. Se vier para o lado esquerdo, significa que meu paciente está entrando em acidose. Se ir para o lado direito, significa que o meu paciente está em alcalose. E aí eu posso ter um pH alto e um pH baixo. O pH alto é a alcalose, o pH baixo é a acidose, tá? Entendendo assim que qualquer alteração abaixo de 7,35 eu chamo de acidose já, e qualquer alteração acima de 7,45 eu chamo de alcalose. Então, muito embora as pessoas só tenham que beber água alcalina, a água de não sei da onde, ela tem um pH 8, o pH é muito bom, o pH é isso, tá bom, gente, isso é água, isso aí é outra coisa. Quando a gente fala de sistema vascular dentro da corrente sanguínea, o normal é esse intervalo de 7,35 a 7,45, tá bom? A gente tá com o estômago apresentando lá bastante irritação, dor, enfim, a gente vai tomar o que para melhorar essa acidez aí no estômago? Base, não é isso? A gente toma uma solução de base para poder essa solução de base controlar o pH ali e isso ser menos irritante ali para nossa mucosa, né? E aí quando o paciente para, e aí esse paciente tem uma parada cardiorrespiratória, dentro ainda da parada, até reverter esse paciente, a gente não faz bicarbonato nesse paciente? Sim ou não? Sim. Faz bicarbonato. Por que a gente está fazendo bicarbonato? Porque a gente não está conseguindo garantir a troca gasosa adequada, então a gente entende que ele está tendo um PCO2 aumentado, e essa taxa de PCO2 alta, né? Então volta aqui, ó, o PCO2 está muito alto, o PO2 está muito baixo. Ah, mas eu estou ambusando, professor. Você está ambusando, mas você sabe se está efetivo? Você não sabe. Você não sabe.
Então, a gente geralmente entra com bicarbonato, já faz ali bicarbonato, para tentar já garantir que esse paciente tenha menos complicações possível. E aí tem que ter um cuidado muito grande com o bicarbonato também, que eu não posso fazer ele de qualquer jeito, tem que ter um acesso bom, ele é básico, porque ele é base, mas ele causa irritação na veia. Então, se eu for fazer bastante volume de bicarbonato, né, que geralmente, embora a gente entenda que tem que ser feito em bomba não, em bureta, a gente sabe que na hora da parada a gente acaba abrindo esse frasco, né, e aí vai lesionando toda a mucosa e a parte interna, né, o lúmen do vaso, e aí que adianta o paciente, às vezes ele até reverte e fica com um monte de complicação. Bom, na próxima aula a gente vai discutir um pouquinho isso, e a gente vai entrar nas alterações. Então, assim, alteração de pH para mais, para menos, hipocapnia, hipercapnia, hipóxia, e daí a gente vai entrar nas questões metabólicas, a gente vai falar das alterações mistas também, tá bom? A gente traz uns exemplos. Você pode deixar, a gente faz depois. Eu vou subir isso aqui para vocês, tá? Então, por conta da unidade 2.2, a gente estudaria um pouquinho disso, então já passa a técnica. Mas, dentro daquela nossa atividade, eu não vou colocar a gasometria aqui, eu deixo a gasometria para outro dia, tá bom? Ou eu vou pôr já, tá, gente? Eu já vou pôr. Tá ok? Tudo bem, gente? Esse conteúdo que eu passei aqui, tá tudo tranquilo? Sim? Não? Alguma alma fala comigo? Assim, tá sim, professor. Então, tá bom. Então, beleza. Então façam os grupos de 6, tá bom? Escolham 3 desses temas aqui, eu vou jogar isso aqui lá no grupo de vocês rapidinho, e vou pôr no AVA também. Escolham 3 coisas, qualquer 3 coisas, e aí vocês vão fazer indicação, cuidados, materiais, Isa não. Indicação, cuidados, materiais, procedimentos, tá bom? E aí, eu coloquei POP porque geralmente é um protocolo operacional padrão que a gente vai descrever isso. Então, dentro do hospital teria lá o POP para eu poder fazer isso daí. E vocês vão fazer isso. Então, daqui 2 anos, 3 anos, quem já tiver formado, vai estar lá trabalhando. E aí o gerente vai falar assim, olha, fulano, eu quero que você atualize todos os POPs do seu setor. Aí você vai pegar tudo, você vai ter que corrigir tudo, fazer indicação, contraindicação, cuidados, materiais, procedimentos, e às vezes fazer até fluxograma disso, tá bom? Mas a gente também não precisa fazer isso. Vamos só dar uma revisada nisso, porque quando a gente voltar para a prática, a gente tenta fazer pelo menos parte disso aqui no laboratório, tá bom? A entrega disso é até sexta-feira. E vocês me mandem isso até sexta, em grupos de 6. Tá bom, pessoal? Tudo bem? Tudo.